Ai, será que foi agora? Olha, só pra. Tudo bem, gente? Bom dia, olha só. Eu sou o Fio. Aqui eu sou o Fio, lá fora eu sou o Felipe. Mas aqui a gente fala de barba, de cabelo, de skincare. Por mais que eu esteja acabado assim, a gente fala sobre isso. E hoje eu até vim com o meu blusão de Ariana Grande. Meu ring light tá aqui, mas não precisa que eu olhe tanto de luz vindo pra cá, né? No vídeo de hoje, vamos reagir a uma coisa que eu nem sabia que existia, que era um burn-on. Sabe, burnout, muito estresse no trabalho, muita coisa e você enlouquece. Burnout. Aí surgiu agora a história do burn-on. O que é o burn-on? Primo do burnout. Um psicólogo explica, vamos reagir a isso. Mas antes, não vou falar de dar like não, gente, pera aí, é outra coisa. Às vezes o vídeo fica um pouco desincronizado porque eu ainda estou tentando adquirir experiência nessa arte, tá? Minha barba tá meio coisada aqui, né? E o engraçado é que eu cortei o cabelo, mas não deu uma parada na barba. A vida é sobre isso. Às vezes eu começo a gravar a tela e tento começar a gravar o celular no mesmo momento e pode dar uma pequena diferençazinha, tá? Espero que não dê tanta. Meu pedido de perdão é esse. Se você concorda com o meu perdão, comente sim. Não comentaram, não concordaram. Eu sabia. Vamos reagir, vamos lá. O nome do vídeo, ó, psicólogo explica as características do burnout, que é primo do burnout, né? Nova Brasil deve ser o jornalismo Nova Brasil. Nova Brasil acho que é o canal Nova Brasil, né? O vídeo saiu ontem, então isso aqui é recente. Eu não sabia da existência de um burn-on. É na hora que liga, porque se você for pensar, burn-on é tipo burn, queimar, on, tipo de ligar, começou. Burnout terminou. Estranho esses conceitos, né? Vamos ver. Nós já falamos a respeito disso, as pessoas comentam sobre isso e aparecem em vários lugares. Mas agora surgiu um outro termo chamado burn-on. A palavra on, para mim, seria o oposto de off, on e off. Mas aqui não é, aqui é on e out. É verdade, Burn... é porque on, off, in, out, certo? In, dentro, out, fora. On, ligar, off, desligar, no conceito que ele falou, né? Mas burn on seria tipo ligar, começar a queimar, traduzindo ao pé da letra, burnout, out de sair. Tipo, tô querendo sair disso a qualquer custo. Aos psicólogos de plantão faz sentido, gente? Vamos ver. on. Para a gente poder entender exatamente isso, um estudo feito por psicólogos na Alemanha, nós pedimos aqui a Rita Calegari, que é psicóloga do Hospital 9 de Julho de São Paulo. Rita, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia, Burn-on. ouvintes da Nova Brasil. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Rita, então, primeiro passo, o que é exatamente burn-on? Bom, o burn-on, ele é um primo, digamos assim, né, do burnout. O burnout, como você bem disse, está bem popularizado, inclusive entrou para as doenças ocupacionais, faz parte aí de uma série de estudos e que começaram, né, Heródoto, e na década de 70. Então já é um Antes conceito muito... dela fazer ali, deixa eu só fazer uma curiosidade. Eu tenho essa mania, né? Burnout, né? Ó, não tem nem internet aqui no outro browser. Mas enfim, vamos definir aqui. Porque eu tenho uma ideia Muito de mais. burnout e eu queria falar pra vocês antes dela falar pra ver se eu vou ser burro. Mas vamos ver. Desculpa, burro não, né? Popularizado. Desinformado, né? E melhor estudado, né, pelos pesquisadores. O burnout, não, ele é um estudo muito mais recente, começou-se a falar disso em Recente. 2021, e a diferença entre os dois é que, digamos assim, no burn-on, a gente tem um nível de maior eficácia do controle de estresse profissional. Por que eu te falo eficácia? Porque no burnout a pessoa colapsa, ela entra Isso, em então, colapso. é justamente o que eu Então, pensava ela mesmo. Imagina que burnout, você tá sofrendo muito estresse no trabalho, no sentido de ter muita coisa pra fazer, você pensa que não tá entregando, você pensa que as pessoas estão te julgando, você pensa que não vai conseguir, você não consegue pedir ajuda, às vezes você pede a pessoa te fala uma coisa e você interpreta errado, então é uma série de coisas que começam a acontecer e você entra em colapso. O entrar em colapso é chutar o balde, meu filho, né? Lembrando, ok, eu não sou um psicólogo que nem a moça, eu tô só tentando trazer uma explicação mais na minha linguagem, né?
minha linguagem de Felipe. Mas será que eu já sofri um burnout? Com certeza já, né? Eu trabalho no mercado de tecnologia, isso é muito comum. Um burnout vem como aquilo de você não tá dando mais conta, né? Porque tem muita pressão, muito estresse, muita cobrança, muita coisa pra fazer, muito, e tu, né? Aí ela vem que o burnout como primo do burn on como primo do burnout é mais como se fosse tá tendo esse estresse, mas você tá sabendo lidar com isso. Mas tá rolando um burn on ali, entendeu? Ele é como se fosse o princípio. Vamos ver se é isso. Ela se afasta, ela tem problemas de saúde mental e física, né? Porque estão associados. No caso do burn-on, ele continua trabalhando, ele continua muitas vezes entregando sem aquela qualidade, apresentando eventualmente algum atestado por conta de uma piora de sintomas, mas se tem uma condição muito mais cronificada desse estresse profissional. Tá. É como se fosse a pessoa se acostumar a viver no 100%. É isso, ela nunca. É uma coisa que aconteceu já comigo. De você. Eu era muito acostumado a ser muito ansioso. Quando eu comecei a tratar essa ansiedade, isso eu vou falar em um vídeo especificamente depois. Que é você não saber lidar, você se acostuma tanto a ser ansioso o tempo inteiro que sua cabeça tá ocupada o tempo inteiro e você tá fazendo coisas, né? Movido pelaquela ansiedade. Quando você controla aquela ansiedade, você fica num vazio, porque ela já não existe, sabe? É como se toda aquela intensidade estivesse preenchendo, isso é palavras da minha terapeuta, tá? Estivesse preenchendo um buraco ali, e agora que não tem mais tanta ansiedade, você fica num sentido de perdido, porque sentindo aquele vazio. Agora eu preciso buscar coisas para preencher esse vazio inteiro aqui. Agora eu vou mesclar com o que ela falou, né? Porque o que eu falei não teve nada a ver no final das contas. Ela falou que aí, mesclando com o que ela disse, o burn-on é como se fosse você tá tendo um burnout, mas você sabe lidar com isso. E às vezes você nem tá sabendo que tá com um burnout, né? Você tá sobre aquele intenso estresse, muita coisa para fazer, muito, mas você tá entregando, você tá trabalhando. Você tá tendo problema de saúde por causa disso, mas você tá sabendo lidar. E aquilo virou crônico. Quando vira crônico é porque virou um seu normal, entre aspas, já tá enraizado, entendeu? Enraizou. Você não vai surtar por conta disso, porque você está acostumado, condicionado com isso, entendeu? Foi isso que ela quis dizer. Um burnout, você está o balde, é quando você não está acostumado com isso, não. Você está acostumado com ficar de boas, trabalhar de boas, fazer o seu trabalho com qualidade, com destreza, com calma, bem analisar muito bem. Quando vem o efeito de tsunami, você se perde. Literalmente. Eu tentei. Desculpa, doutores psiquiatras, psicólogos, terapeutas, só falei merda, me desculpa. Me corrija nos comentários. A vida é sobre isso. Rita, então quer dizer, a pessoa que está passando por esse. Eu posso chamar que é uma doença, esse burn-on ou não? Quando a gente fala do estresse ocupacional, né, Heródoto, a gente está falando de uma condição que já não está mais saudável, que é patológica. A terminologia, ela nos ajuda a entender, né, em que nível, qual a gravidade, quais as consequências. Mas sim, a gente pode falar sim que é uma doença, que é um distúrbio, porque o estresse, né, só um parênteses aqui aproveitando, o estresse, ele é uma situação da vida, faz parte, né, e o nosso corpo é programado e sabe lidar com o estresse. No entanto, a gente precisa ter regulação desse estresse através do descanso, através de boas práticas de cuidado, para que ele não se transforme num fator de doença, que é o caso tanto do burnout quanto do burn-on. Compreendo. Agora, uma vez constatada que a pessoa passa por esse... Tá, ok, mas ali eu ligo muito com ansiedade, né? Quando você tá tendo um burn-on, um burnout, você tá muito ansioso, ou você fica depressivo, sabe? Esses efeitos mais que tudo tá é tipo um efeito cascata, eu vou dizer assim. Não sei verbalizar muito, mas eu entendi o que ela quis dizer, né? Eu acho que é mais
O homem ele quis dizer, posso chamar de doença? Foi até inteligente a pergunta, porque é mais um contexto de estresse. Estresse causa doença, né? E se você está vivendo o tempo inteiro sob estresse, você vai ficar ansioso, você vai ficar com depressão, sua saúde do teu corpo vai piorar. Aí a partir dali vira uma patologia mesmo, né? Nesse sentido. Fenômeno chamado Bohr-On. Ela precisa ser necessariamente afastada do trabalho, ela pode pedir para ser afastada do trabalho. Há uma comprovação científica da pessoa dizer, olha, estou doente e por isso eu quero me afastar do trabalho. Até o homem tá ficando mudo lá. Não é eu que tô mexendo aqui, tá? Ótima pergunta sua, viu? O burnout, ele foi incluído, né, no Código Internacional de Doenças, inclusive incluído nas doenças ocupacionais, né, não só do Brasil, mas do mundo, recentemente. Então, no caso do burn-on, ainda é muito recente, só que o que a gente precisa olhar por trás dessa sigla, né, por trás dessa nomenclatura, a gente precisa entender que a gente está falando de um profissional que está adoecido, né? Então, esse profissional adoecido, mesmo que não vá ali no atestado ou no afastamento, o termo burn-on, ele vai apresentar, né, situações de qualidade de vida, de qualidade de desempenho profissional, mas especialmente de saúde, que vão se agravar. No caso do burnout, a gente faz sempre a comparação com um fósforo, né, que já se queimou inteiro, tá só o palitinho que ele já queimou, não tem energia, não tem mais de onde produzir energia, produzir chama. No caso do burn-on, a gente consideraria que é um profissional que ainda tem condições de trabalho, que ainda está se esforçando para entregar. A gente deve lembrar que o mercado é muito competitivo, que as pessoas, né, têm medo do desemprego, que as pessoas ela têm falou medo justamente o que eu ia falar. É porque a gente não pode. Não é romantizar nada, gente. Não é sobre isso, tá? Mas é realidade, é pensar em realidade, né? A gente tem conta para pagar, a gente tem boleto. Quando você pensa que você está tendo. Para a maioria dos trabalhadores, a gente nem pensa em burnout, a gente nem sabe o que é isso, porque a gente trabalha sobre estresse, o brasileiro é isso, assim, trabalhar sobre estresse, sobre pressão, cobrança. Então, eu vou chegar pro meu chefe e falar assim, né? Vou pensar ali o trabalhador mesmo, que enfrenta o dia a dia dele, né? Eu não posso abdicar dos meus privilégios no sentido de, né? Graças a Deus, eu tenho um trabalho bom, eu tenho um chefe massa, a gente consegue ter esse conhecimento, mas não vamos aplicar tudo isso que eles estão falando a todo mundo, todos os trabalhadores do universo, porque não tem pessoas que não sabem nem o que é burnout, burn-on, não existe isso. Você tem que trabalhar, você tem que pagar suas contas, então é a raça, né? Às vezes você fala, pô, chefe, eu tô ansioso, depressivo, me dá uns dias, tá aqui meu atestado. Teu chefe vai passar pela tua cabeça que tu vai ser demitido. Então, foi isso que ela falou. O mercado é competitivo e a gente tem medo de ficar desempregado. Então, às vezes a gente vai trabalhar na raça mesmo. Por isso, talvez daí que surgiu o burn-on, né? Vamos fazer um preâmbulo. Preâmbulo não é isso não, é outra coisa. Eu esqueci o nome. Um parêntese, tá? Tá, né, receita para suas famílias. Então, muitas vezes elas acabam administrando isso, levando isso numa situação cronificada e dificultando até um diagnóstico, até um afastamento. Mas o afastamento às vezes acontece, Heródoto, por uma síndrome gástrica, por um problema de uma alergia, por uma questão de Nossa, uma eu dou doença. pausa nos reacts, mas meus reacts eles são assim. Meus reacts são famosos, hein? Quer que eu reaja a um vídeo seu? Manda aí pra mim. Às vezes você tá tendo o burnout ou burn-on, mas você não sabe, mas aquilo causa uma úlcera gástrica, uma gastrite, causa uma gripe porque tua imunidade baixa e por conta disso aí sim você pede o atestado. Mas isso vira um efeito, um círculo, sempre você vai ter aquela mesma coisa, né? Você vai sempre estar tendo que tacar um atestado de fato, né? Eu acho que eu pensei isso. Autoimune, por uma questão de uma LER, né, uma doença de repetição, que muitas vezes mascaram a LER, de saúde só dando um colchetes aqui, é lesão por esforço repetitivo. Se você faz o mesmo movimento toda hora, vai causar uma lesão por esforço repetitivo, tipo tendinite,
epicondilite, se você mexe esse membro assim ou digita muito, mexe no mouse. Eu já tive, então isso vai acontecer com quem mexe com o computador, faz esforço direto. Bursite também. Tal, é o que a gente vê na prática, né? A pessoa, quando chega a um diagnóstico de doença mental voltada à ocupação, ela já fez o que a gente brinca, né? De uma via crucis por médicos, porque não começa doendo a emoção, né? A gente começa sentindo dor no corpo, dor nas articulações, dor de cabeça, dor de estômago, alergias, e isso tudo leva as pessoas ao médico, em consequência, a afastamentos, eventualmente, até que depois de muito Cirúrgica, pesquisar e ela. muito tratar, e às vezes sem sucesso, né? Porque a gente entende que a causa aí é de saúde mental, é que a gente chega num diagnóstico mais assertivo. Então, no burnout, a gente não tem um afastamento tão claro como a gente tem no burnout. Mas vale o alerta de que é uma doença que é progressiva, né, e crônica. Então, vai cobrar conta em algum momento da gente. Tá, então aqui é muito um Rita, conceito de que eu não quero levar desinformação, tá, gente? Lembrando que a matéria tá bem séria, tá? Mas o que eu compreendo, que um burn-on, se você não cuidar bem dele, se você não descobrir que está tendo ele, que você está ali trabalhando intensamente, tendo algumas inconsistências na tua saúde por conta do teu trabalho, mas você sabe lidar com isso, está levando, porque você precisa também, obviamente. Lá no final ele vai cobrar. Esse cobrar é um burnout. É quando você vai perder o controle literalmente. Eu entendi isso, tá? Se eu tiver errado, por favor, eu peço que me corrijam, tá? muito obrigado por sua participação, pela gentileza. Obrigado. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Nossa, parabéns, Rita, assim, ó, o vídeo foi... Eu não sabia que existia burn-on. Acho que... Acho que todo mundo deve ter burnout no trabalho hoje em dia, todo mundo deve ter. Eu tô rindo, mas é um riso de desespero, porque todo mundo deve ter isso aqui, né? Acho que a gente é acostumado a trabalhar sob pressão, sob cobrança, já é acostumado, mas assim, a gente tem que perceber o quanto aquele trabalho tá afetando a tua saúde, né? Se uma alergia aparece frequentemente, se uma gripe aparece frequentemente, vale uma investigação para ver se não é um estresse que você está trazendo do trabalho para casa. Porque, querendo ou não, é muito difícil realmente você se desligar do teu trabalho e o estresse daquele trabalho fique lá. Não venha pro teu lar. Essa questão do home office foi um problema que eu enfrentei muito, que foi vincular minha casa ao meu ambiente de trabalho e eu passar a não gostar da minha casa porque era o ambiente que eu me estressava, porque eu trabalho lá, eu trabalho na minha casa. Então, assim, foi um esforço muito grande que está acontecendo ainda, que é minha casa é o lugar que eu tenho que gostar, é o meu canto favorito, é o lugar que eu tenho que relaxar, que me sentir bem, mas eu trabalhava lá, eu me estressava lá. Então, desvincular isso é um trabalho árduo. Eu super, assim, eu passei por isso, tá? O home office, para quem teve, foi um privilégio, mas foi um privilégio que para algumas pessoas trouxe alguns probleminhas, né? Para mim foi um caso deles. Eu não tô romantizando nada, gente. Não tô dizendo que é certo, não tô dizendo que é errado. Tô contando o meu caso pessoal, tá? Espero que eu tenha levado informação para vocês e vão lá, sigam o canal do Jornalismo Nova Brasil, dê um like no vídeo. Parabéns à doutora Rita Calegari, psicóloga do Hospital 9 de Julho. E é isso. Sigam eles, me sigam também, compartilhem, apoiem esse canal, tem um link aí na descrição. E é isso. Tchau, gente.